Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus. Santo é o Senhor, que vive e reina para todo sempre, na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Amadas, eu estava aqui orando um pouquinho e meditando aqui na palavra de Deus e vendo como as coisas têm mudado, né? A palavra do Senhor, ela tem se cumprido a cada dia. Todos os dias a palavra de Deus, ela vai se cumprindo em nossas vidas, mas muitos estão dormindo, muitos estão adormecidos, são poucos os que estão verdadeiramente acordados, de pé. Aqui em Isaías 59 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que vos não ouçam. Glórias a Jesus, aleluia. Aí ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Aí ele diz: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem, aleluia, o trabalho e produzem a iniquidade. E ele vai falando, irmão, essa palavra é uma palavra muito forte, porque quando a gente olha, a gente vê que tudo isso aqui está acontecendo. O nosso Deus, ele não opera mais por causa do pecado. Muitos não querem abrir mão do pecado, pastores pecando no altar, mulheres de pastores que se vestem como qualquer pessoa, como uma pessoa que não conhece a Deus, sem temor nenhum, pessoas que regem grupos e grupos, mas a gente não vê respeito, a gente não vê caráter, a gente não vê amor. Pessoas que pregam amor, mas não vivem o amor, vivem cheio de ódio, de rancor, falsidade o tempo todo, muita falsidade. Vai chegar um dia que todo mundo vai estar adorando a Deus em casa, porque os templos é muita falsidade. Pessoas sem caráter, pessoas que não têm o caráter forjado por Deus, não deixaram Deus forjar os seus caráteres. Querem fazer a obra do teu jeito, querem que a palavra de Deus se enquadre aos desejos daquela pessoa, enquanto o reino de Deus não é assim. A palavra de Deus não diz isso. O Senhor, ele disse: quer vir após mim? Pega a sua cruz todo dia, nega a si mesmo e me siga. Então, todo dia temos que negar os nossos desejos, as nossas vontades, né? Temos que perdoar, temos que deixar o ódio, temos que deixar a ira, né? Temos que nos vestir como cristão, como crente, como mulheres de Deus e servos de Deus. Mas hoje prega-se uma coisa e vive-se outra. Prega que não roube e estão roubando os dízimos. Prega que não adultere, mas está desejando a mulher do próximo. Prega o amor, mas semeia o ódio. Tudo ao contrário. Só há um remanescente, um pouquinho na terra, que prega a verdade. E quem prega a verdade está sofrendo, porque eles querem matar. Eu e você que falamos a verdade, ninguém quer ouvir. São poucos os que querem ouvir, porque o povo não gosta de ouvir a verdade, o povo gosta de ser enganado. O povo quer ser destruído porque eles querem ser mesmo, porque a própria palavra do Senhor diz que Jesus, ele falou assim, Deus, ele falou assim lá no livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não quer ouvir, a tecnologia aumentou, mas o povo afundou no pecado, na mentira, na falsidade, na inveja, na macumba, em tudo, na idolatria, na sensualidade, na falsidade, na corrupção, os abortos escondidos, casamentos forçados. Sabe, amados, por quê? Porque não buscam a Deus de verdade. Porque quem busca a Deus de verdade vai ter família restaurada, casamento bem-sucedido, as finanças controladas,
sabe? Não vai faltar o pão na sua mesa, não vai faltar o que você vestir, o que você calçar, não vai faltar. Deus vai suprir a nossa necessidade, porque Deus ele supre a minha necessidade, glória a Deus, aleluia. Mas nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Vivemos tempos em que o amor ao dinheiro é mais do que a Deus. Se o membro ele dizima na igreja, ele é posto na frente da obra para fazer a obra. É um servo de Deus, pode estar pecando, pode estar fazendo o que for, para o pastor corrupto, ele é um servo de Deus. Mas se aquele membro fiel, ele não tem dízimo para botar no altar dele, ele nem na obra ele bota, nem oportunidade para agradecer ao Senhor ele dá. Nem no grupo ele deixa cantar. Imagine participar de uma reunião ministerial da igreja. Então é muito difícil, amados. É muito difícil, muito difícil, muito difícil hoje conviver no meio de pessoas que se dizem que servem a Deus, mas são verdadeiros corruptos, mentirosos, pessoas que mentem com a cara deslavada, falsas, sepulcros caiados. E aí diz assim: ah, não, Deus me conhece, Deus me aceita como eu sou, Deus sabe quem eu sou, é óbvio que Deus sabe. Mas Deus também lhe diz que ele não deixa ninguém escarnecer dele. Engraçado que os pecados do povo lá de Israel, o Senhor não deixou nada escondido, né? Até hoje nós sabemos de todos os podres que aconteceram lá em Israel. E o povo acha que Deus vai acobertar o pecado deles hoje, né? Acha que Deus vai acobertar. Não vai. Ah, mas aí tem gente que diz assim: ah, mas Deus, quando foi corrigir Davi, Natan foi sozinho, mas Deus deixou o pecado dele encoberto? Não. Todo Israel soube que Davi pecou, adulterou, matou e outra. Ficam assistindo essas novelas velhas aí da Record, podre, que distorce a palavra de Deus toda, traz um monte de heresia, porque diz que Betseba se insinuou para ele. Mentira, porque a Bíblia não diz isso. Porque o rei, quando ele dava uma ordem para buscar alguém, tinha que trazer e acabou. Ninguém tinha direito de abrir a boca para dizer nada. Tinha que obedecer e acabou. Aí ficam botando um monte de mentira para poder ludibriar a mente da pessoa, porque o povo não quer ler Bíblia. O povo quer tudo ir para o inferno mesmo. Não quer ler Bíblia, quer se embaraçar. E aí fica nisso, comendo comida estragada que os outros fazem, sendo que o Senhor deixou a Bíblia. Todo mundo pode comprar a Bíblia, todo mundo pode ler, que o Espírito Santo dá o discernimento. E aí ficam assistindo o que é podre, enchendo a mente do que é lixo e não vai meditar nas escrituras, na palavra de Deus. Mulheres que só andam agora na sensualidade, homens também, amantes de si mesmo. Hoje, antigamente, a gente via as mulheres de Deus vestidas, bem vestidas, que dava gosto de se ver. Homens bem vestidos, que dava gosto de ver. Hoje, não. Hoje a gente vê tudo nu em cima do altar e dizendo que estão cheios de Deus. Cheios de demônios e dizendo que estão cheios de Deus. E aí, a palavra do Senhor ela vem nos dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronunciam perversidade. Um povo cheio de ódio, cheio de ira, né? Aí prega assim: ah, se o irmão bater numa face, Jesus disse que é para dar a outra. Mentira. Mentira. Porque não aguenta ouvir nem a verdade, que é a palavra de Jesus. Imagine se o irmão for questionar alguma coisa. Vão tirar pergunta. Hoje tudo é gravando. Hoje tudo é gravando. É um espírito de contenda dentro da igreja. Aí a igreja está lotada e diz que Deus está presente enquanto Deus não está. Quem está é o espírito da contenda, da luxúria, da falsidade, da inveja, do disse-me-disse. Antes do culto acabar, já estão cochichando, já estão falando do culto, das falhas,
nem pede misericórdia a Deus e nem tem temor de criticar da vida do irmão ao Senhor. Então, amados, estamos vivendo dias difíceis, mas o que é que eu quero dizer para vocês? Guarde a sua fé. Não se misture com essas cobras venenosas, com esses fariseus. Não se misture, né? Essas pessoas que ficam pedindo pix, que ficam pedindo dinheiro, não dê. Não dê. Só se você conhecer e ver que realmente precisa, ajude. Mas se não conhecer, não dê. A gente chega em umas lives, vai ver pessoas com milhões de seguidores, aí ficam, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você. Deus tem para ele, sabe o quê? A palavra é vergonha na cara, tome vergonha na sua cara e vai me servir de verdade. O povo não tem vergonha mais na cara. O povo agora está com a cara mais lavada do que tudo. Não precisa mais nem passar óleo de peroba na cara, de tão lisa estão, com tanta mentira. E acha que Deus é menino. Mas tem uma coisa que a palavra do Senhor diz assim, que tudo que o homem planta, ele colhe. Se plantou limão, vai colher limão. Se plantou laranja, vai colher a laranja. Não adianta plantar jiló e querer colher limão. Não adianta. Ninguém vai embora também sem antes de prestar sua conta, de pagar a sua conta. Aí muitas das vezes a pessoa morre e aí a pessoa diz assim, tá com Deus. Será? Será que tá com o Senhor? O crente hoje ele só serve assim. Ele congrega, ele dizima. Enquanto ele está ali dizimando, ofertando, e indo para o culto todo dia, ele presta. Mas no dia que ele ficar doente, ele não presta mais. No dia que ele parar de dizimar, ele não é um servo de Deus mais para aquele pastor nojento que está lá. Por que a senhora está falando isso? Se no canal da senhora diz que a senhora também é pastora. Pois é, eu estou falando porque eu convivo, eu sei, eu vejo. Eu nunca peguei um centavo de ninguém. Nunca peguei nem nunca vou pegar. Não quero. Deus disse que o homem come do suor do seu trabalho. Mas Deus, ele supre as minhas necessidades. Sem eu pedir nada a ninguém. Deus, ele supre as minhas necessidades. Mas eu não vou aqui tapar o sol com a peneira e esconder a verdade. Muitos pastores corruptos. O crente fica doente, nem liga para perguntar. Sabe por quê? Porque não tem um dízimo para dar. A porta se fecha para aquele irmão que dizimou a sua vida inteira. O pastor logo fecha as oportunidades. Chama o grupinho e diz, não dê oportunidade. Chama o grupinho e começa a dar indireta. Não faz uma visita. Muita gente depressiva. Eu tenho visto muita gente depressiva. Eu tenho visto muita gente doente. Eu tenho ouvido pessoas desabafarem comigo que porque não tem dinheiro para dizimar, o pastor também não deixa ir na reunião ministerial da igreja. Por quê? Porque eu vivo de ouvir as pessoas, eu ouço as pessoas, eu abraço as pessoas. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amor, eu tenho carinho, eu sou verdadeira. Mas isso não quer dizer que eu não habite no meio de um povo também corrupto. Habito. É muita falsidade também. Muita mentira, muito engano, muita enrolação, muito oba-oba. Mas quem foi chamado por Deus, não deixe roubarem a sua coroa. Não deixe matar a sua fé. Não deixe tirar aquilo que é bom de dentro de você, que é a sua essência. Não deixe, não se contamine. Não dê armas para o inimigo. A pedra, ela nunca reage. A pedra, ela sempre continua no posicionamento dela. Ela não sai do posicionamento dela, ela não deixa de ser pedra. Ela não dá armas para o inimigo. Então não dê armas para o seu inimigo se fortalecer. Muitos saíram do meu caminho. Amém. Deixa. Deus está tratando com ele, está tratando com você. Está despertando em você os dons espirituais. Está te ensinando.
Ninguém é para sempre. Ninguém vive com outro para sempre. Hoje eu sei que amigo não é para sempre, irmão não é para sempre, pastor não é para sempre, nada é para sempre. O único que é para sempre é a eternidade. É a eternidade. Então, amados, cuide da sua vida espiritual. Cuide da tua vida espiritual, porque há um Deus no céu que vai cobrar um dia. Todos nós vamos estar diante do Senhor. Um dia todos nós vamos estar diante do Senhor. E quais têm sido as nossas obras? Quanta gente, quantas pessoas têm roubado o dinheiro santo do Senhor? As ofertas, os dízimos, têm ido para shopping, têm feito viagens, não tem dado nenhuma cesta básica ao irmãozinho com fome lá na nave da igreja. Aquele irmão que dizimou o tempo todo, não tem um gás, não tem um abraço, uma conta paga, porque o pastor disse que não tem dinheiro. Mas quando Deus diz abençoe, quando Deus diz dê uma roupa, dê alimento, quando Deus diz abençoe, Ele não está mandando abençoar de oferta, não. Ele está mandando a gente tirar do bolso da gente mesmo e dar. Agora veja, o povo não está tirando das ofertas que Deus envia o povo para levar lá no altar da igreja. Imagine tirar do seu bolso. É só carros, viagens, roupas, né? Hotéis, restaurantes, sítio, chácara, praias. Pessoas que ficam na praia o dia todo enchendo a cara de cachaça, mas quando é de noite vai ceiar. E o pastor ele não diz nada, sabe por quê? Porque é da laia dele, é da cúpula dele. Lembra de Jesus? Jesus andava, mas os religiosos, os fariseus, sempre estavam ali, querendo matar Jesus, porque Jesus não fazia parte da panela deles. Então não faça parte dessa panela suja, podre. Não faça parte. Chegou o tempo de chorar. O tempo agora é de se humilhar. O tempo agora não é de agradar mais o homem. O tempo agora é da gente se examinar e ver como é que está as nossas vestes, como é que está a nossa vida diante do Senhor. O tempo agora é da gente se examinar, de ver quem somos diante de Deus. É de buscar a face do Senhor em jejum e oração com lágrimas, com súplica. Mas o povo não faz mais isso. São poucos os que fazem. Aqueles que pregam a palavra verdadeiramente são matados pelos próprios donos de igreja, porque o Espírito Santo não é mais o dono da igreja, dessas denominações. Quer dizer, ele é dono da igreja de Cristo, mas dessas denominações que tem aqui na terra, não. É o homem agora que é o dono. Tudo é filmado, é gravado. O Espírito Santo não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos mais revelação, é revelaiada. Nós não vemos mais. Quando Deus usa um servo do Senhor e manda se consertar, o povo não aceita, porque quer carro, quer bênção e quer homem na cama. Não é mais nem um casamento. Eu quero um homem para me casar. Não quer mais um varão, um casamento, sabe? Não escolhe mais. Os desejos carnais estão lá em cima, parecem umas lagartixas subindo pelas paredes. E os homens nem se fala, a maioria deles. Não aguenta ver uma perna, não aguenta ver um peito, não aguenta ver nada de uma mulher. Eles nem disfarçam, sai com o olho, acompanhando. A culpa é dela, não, a culpa é dos dois, que não são nenhum liberto, nenhum nem o outro. Porque quem tem vergonha não sai mostrando o seu corpo, não sai fazendo os homens, não sai na rua fazendo os homens pecarem. E o homem que é de Deus, ele também santifica o teu olhar. Então tá muito difícil, amados, tá muito difícil, mas se posicione, busque em Deus, guarde a sua coroa, que é a sua fé. Não se contamine, porque aquele se lambuzou. Não se contamine, porque Jesus ele disse que quando tivesse perto dele voltar, muitos escândalos, era muita chocarrice, era muita ladruice, espírito de porco nos altares, ia estar cheio. Mas o Senhor, né, ele disse que era para a gente aguardar, que ele vinha nos buscar. Então, guarde a sua coroa, não deixe ninguém roubar ela não. Permaneça com as tuas vestes limpas, santificadas,
Santifica o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Muitas das vezes eu pequei quando eu dizia que Deus não queria, não tinha compromisso com a carne, mas eu pequei. Porque Deus tem compromisso sim com a nossa carne, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele vai ressuscitar esse corpo quando ele vir buscar a igreja dele. Se a gente tiver partido com ele, ele vai ressuscitar. Ou para a vida eterna ou para a condenação eterna, o corpo vai ser ressuscitado. Então, o Senhor ele tem compromisso sim com essa carne. Então, não é tudo que a gente bota no templo, né? Do Senhor, é tudo que a gente bota na nossa casa? Não. Então, por que é tudo que tem que botar no corpo, que é templo do Espírito Santo? Se foi Deus quem criou do pó da terra. Aí diz, mas Deus não tem compromisso porque da terra veio para a terra vai voltar. Ele fez da terra, vai voltar para a terra, mas ele vai ressuscitar no grande dia. Então eu pequei muito até um dia que o Senhor me repreendeu e eu pude ver, né, que eu estava errada. Então guarde as suas vestes, ande em santidade, não se contamine. Daqui para frente vai ser cada dia pior, mas ainda há um remanescente na terra que busca o Senhor, que confia nele e que não se vende. Não senta na mesa de Jezabel, que não senta na mesa de Acabe, que não se vende, não se troca por dinheiro, né? Ainda há um remanescente na terra. Então guarde as suas vestes, se santifique, se purifique, se afaste do pecado, né? Você que pecou, se arrependa, peça perdão a Deus. Enquanto você tem fogo de vida, você pode pedir perdão a Deus e deixar o pecado, que Deus ele perdoa, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor misericórdia, né? Então deixe, porque a mão do Senhor ainda está estendida, cheia de misericórdia para nos perdoar. Mas chegará um dia que o Senhor agora, ele não vai perdoar, ele vai julgar conforme o meu e o seu pecado. Então, a tudo aquilo que tenta nos embaraçar, vamos deixar e olhar somente para o Senhor, porque ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos ficarmos de fora deste evento tão glorioso e maravilhoso. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.